João capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se, um por um, a começar dos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse texto fala de uma mulher que foi surpreendida em um flagrante adultério. Ela foi pega praticando esse pecado. Pega em flagrante. E eles arrastaram ela, aparentemente, levaram até Jesus com a intenção de provar Jesus, de provar no sentido de ter algum motivo para acusar, porque Jesus pregava, o evangelho de Jesus era o perdão, o arrependimento. Ele mesmo disse: Eu vim para que tenham vida, eu vim para que pecadores se arrependam. Esse é o evangelho que Jesus pregou e que nós pregamos até hoje. Então eles, com a intenção de o acusar, de ver se ele iria transgredir a lei de Moisés, perdoando aquela mulher, levaram ela até ele. Eu quero que vocês reflitam comigo nesse texto o seguinte: qual era a perspectiva daquela mulher? Ela não tinha nem como se defender, porque ela foi pega em flagrante. Ela não tinha nem o que falar. Não tinha. Então ela já foi levada para ali, ela já contando os minutos, os segundos para sua morte. Ela foi para ali esperando a morte. Quero que vocês parem para entender a situação que ela se encontrava. Ela havia pecado, não tinha como se defender porque era flagrante. Ela havia sido pega em pecado, estava prestes a ser condenada à morte. Mas quando ela é levada até Jesus, eles perguntam a Jesus o que fazer. Jesus simplesmente se agacha e começa a escrever no chão. Mas eles insistem. Eu fico imaginando, quando fala que eles insistiam, eu fico imaginando Jesus escrevendo no chão e eles falando várias vezes a mesma coisa. Não vai falar nada não? Não vai dar a sua opinião? Não vai dar o veredito? O que devemos fazer com ela? E ela ali, acredito eu, apavorada, aguardando a morte. Mas Jesus, erguendo-se, diz: Aquele que não tiver pecado dentre vós, atire a primeira pedra. Eu gosto dessa tradução dessa Bíblia aqui, porque ela diz que eles, acusados pela própria consciência, começaram a se retirar, a largar as pedras e se retirar, ficando somente Jesus e a mulher. Somente ele e a mulher. Jesus, erguendo-se e não vendo mais nenhum dos acusadores,
pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ela apenas responde: não, Senhor, ninguém. Jesus diz: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus deu a ela, simplesmente deu a ela uma segunda chance. Naquele momento ali, seria como dizemos nos dias atuais hoje: nasceu de novo. Nasceu de novo, teve uma nova vida, recebeu uma nova vida, uma nova chance de viver. Teve a sua segunda chance. Queridos, muitas vezes nós, às vezes, pecamos. Por nós pecarmos, às vezes, determinado tipo de pecado que nós consideramos piores do que os outros. Às vezes nós paramos de frequentar a casa do Senhor. Às vezes nos sentimos envergonhados de ir à casa do Senhor, cultuar o Senhor, por conta dos nossos pecados. Mas Jesus, quando se sacrificou ali no nosso lugar, Jesus, quando se sacrificou ali naquela cruz, foi justamente por isso, para pagar a nossa dívida, pagar a nossa conta, pagar aquilo que nós mesmos não tínhamos condições de pagar, nem com a própria morte. Nem se nós nos entregássemos para morrer, nós poderíamos pagar essa conta. Mas Jesus ali nos deu uma segunda chance. Ele te deu uma segunda chance. Então você que talvez se acha indigno de estar na presença do Senhor por conta do pecado, eu te digo com toda certeza: indigno você é sim, indigno eu sou sim. Nós não merecemos, mas a graça e a misericórdia de Jesus, a graça e a misericórdia de nosso Deus nos dá esse direito. É pela graça e misericórdia de Deus que nós estamos vivos até hoje. Pela graça e misericórdia de Deus que nós ainda não fomos consumidos. A própria palavra de Deus diz isso. Então não deixe o inimigo, o acusador, te acusar, dizer que você não pode mais servir a Cristo por conta do pecado, dizer que você não pode mais ter uma nova chance porque você pecou determinado pecado. Não deixe o inimigo te enganar. Você tem sim. Enquanto você estiver vivo, você tem uma nova chance de se arrepender. Jesus disse: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Doentes, aqueles que têm pecado, aqueles que têm de que se envergonhar, aqueles que têm de que se arrepender. Esses são os que mais precisam de Jesus. Você que talvez já matou ou já quis matar, você que adulterou, Jesus morreu para pagar esta conta. Não importa quão grande seja, o sacrifício de Jesus nos purifica e nos faz nascer de novo. Ele nos dá uma segunda chance. Jesus, quando perdoou aquela mulher, quando permitiu que ela fosse embora, porque Jesus sim tinha autoridade e poder para apedrejar ela, porque Jesus era santo, não tinha pecado. Jesus estava ali de consciência tranquila, porque ele não tinha pecado. Ele poderia sim tê-la apedrejado, mas não fez, porque Jesus, ele veio e ainda está hoje como advogado, e não como qualquer advogado que você vê hoje em dia, que te defende, mas pode perder a causa. Jesus não, Jesus, ele se sacrifica no nosso lugar. Ele paga a nossa pena, paga o nosso preço, a nossa dívida. E ainda hoje Jesus está fazendo isso. Ainda hoje Ele é o nosso advogado. Você pode no seu íntimo aí conversar com Ele. Eu posso no meu íntimo conversar com Ele, pedir a Ele misericórdia e perdão pelas minhas faltas. Ele com certeza ouvirá se for sincero. Se nosso arrependimento for sincero, com certeza Ele vai nos ouvir e vai nos dar uma segunda chance. Mas haverá um dia que esse advogado virá como juiz, e nesse dia não haverá mais tempo para arrependimento.
Nesse dia, aquele que se arrependeu, se arrependeu. E quem ainda permanecer em pecado, quem ainda estiver em pecado, infelizmente encontrará a morte eterna. Infelizmente Jesus dirá para ele que nunca vos conheci. Infelizmente esses ouvirão isso, porque não se arrependeram enquanto é tempo. Hoje nós temos tempo de nos arrepender. Hoje você tem tempo de se arrepender. Tempo de não ouvir o maligno dizer que você é indigno. Tempo de não ouvir o maligno dizer que você não tem mais chance. Você tem, eu tenho, nós temos. Pela graça e misericórdia de Jesus, pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês e para mim aqui hoje. Assim como aquela mulher estava esperando a morte, nós também, pelos nossos pecados, se deixarmos o inimigo nos acusar, nos convencer que nós não temos como mais nos arrepender, assim também podemos esperar a morte. Mas Jesus veio para provar o contrário. Jesus veio para nos dar outra chance. Que possamos aproveitar essa chance que Jesus nos deu. Foi uma grande chance. Chance de nascer de novo, de se tornar nova criatura. Chance de ir morar no céu com Ele. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, que eu acredito que tem muitas pessoas neste mundo que necessitam ouvir uma palavra dessa. Então compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito. E é isso, fica com Deus e até o próximo vídeo.